Boa noite, estamos começando um novo programa da Causa Operária TV na Zona do Aguião. Esse é o programa de esportes que você vai acompanhar aqui todo domingo pelo nosso canal no YouTube, Facebook, Twitter e pela Rádio Causa Operária, tudo ao vivo, sempre a partir das 8 horas da noite. Hoje, primeiro programa piloto. Nós tivemos alguns probleminhas técnicos para adequar aqui nosso cenário, né, nossas câmeras. Então teve esse atraso, eu não diria que foi pequeno, não, foi um atraso um pouco grande. Se você está aí, teve paciência de acompanhar a gente pede desculpa e agradece já a audiência. Se você puder migrar para o YouTube e acompanhar a gente pelo YouTube, você que estiver assistindo pelo Face, a gente agradece, já que a política do Face com a imprensa alternativa, ela é meio ruim, como vocês já devem saber. Você não pode continuar acompanhando a gente pelo Facebook, aproveita, curte a nossa página lá. E se você está no YouTube, se inscreve no nosso canal, também compartilhe o vídeo e assista os outros programas da Causa Operária TV. Esse programa aqui é o nosso programa de esportes, vamos falar bastante de tudo, principalmente futebol, afinal de contas são os brasileiros, né? E eu queria explicar só um pouquinho, né, com os companheiros aqui, começar apresentando nossos companheiros de programa. Eu sou o Henrique Arias, aqui ao meu lado esquerdo, mas na ponta direita da mesa para você, o Juliano Lopes. E aqui o nosso meio atacante, na ponta esquerda. Mas eu jogava sempre na ponta direita. Edson Dorta. Mas eu caía também na ponta esquerda. Então. E eu vou ser o zagueiro aqui do programa, procurar dar uma... né, se precisar, a gente dá aquela segurada. Bom, o programa, como vocês sabem, a importância aqui de discutir esporte, futebol, né? O pessoal muitas vezes fala, por que a Causa Operária TV está preocupada? Esses dias, inclusive, a gente estava falando, né? Criticando no nosso programa Reunião de Pauta de manhã, criticando o Guilherme Boulos, que enquanto o mundo está caindo, né? Ele está fazendo campanha eleitoral e fazendo enquete sobre produtos transgênicos. Aí a gente falou, esse cara tá louco, né? Mas lógico, uma crítica do ponto de vista da campanha eleitoral. O cara não faz campanha contra a prisão do Lula, quer parasitar os votos, etc e tal. Aí alguém falou, mas vocês estão criticando o Boulos por isso, mas vão fazer programa de esportes? Bom, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente acha que o esporte, principalmente o futebol, no caso do Brasil, é uma cultura popular, né? É uma manifestação legítima do povo brasileiro e, em especial, da classe operária brasileira e dos negros brasileiros, que é a maioria da população. Você me permite? Eu acho que não é que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem tudo a ver, porque a tendência da burguesia, óbvio, é controlar todas as atividades populares, a cultura, o lazer dos trabalhadores. E todo mundo sabe que um dos lazeres que a classe operária tem como regra no final de semana é o futebol. Se aqui em São Paulo mesmo, se você percorrer aí a periferia de São Paulo, você vai ver a quantidade de campeonatos amadores que você vai encontrar na Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste de São Paulo, e com jogadores da qualidade aí de atletas que são hoje profissionais, só porque não teve uma oportunidade ou porque não teve algum esquema, eles não se transformaram em profissionais. Mas se você trabalhasse uma forma de desenvolver esses jogadores, seriam profissionais. Então mostra que o futebol nada mais é do que uma atividade cultural da própria classe operária. E como nós somos um partido operário, obviamente, nós não vamos deixar esse filão, que é o futebol, sendo aí manipulado e controlado pela burguesia e pelos grandes capitalistas. Nós temos que influir nele, discutir os assuntos que dizem respeito ao futebol, explicar, inclusive, para a classe operária o que está por trás dos esquemas, por que nós, no exemplo da Copa do Mundo de 2014, onde houve todo o esquema para que o Brasil não fosse campeão, por que na verdade não foi o resultado do melhor futebol, mas sim o resultado de um esquema que estava sendo organizado para justamente impor o que aconteceu na sequência, que foi o golpe de 2016 contra o governo do PT, e que nós estamos tendo que encarar agora
no seu aprofundamento com a prisão do Lula e tem mais coisa aí para vir desse golpe. Né? Então, por isso a gente aqui, nós vamos defender o futebol popular, vamos criticar bastante essa ideia de transformar o futebol num empreendimento, num jogo de tênis, num teatro de ópera, porque se o cara quer ver ópera, é lindo, ópera é maravilhoso, eu adoro, mas a gente vai no teatro de ópera. Se quiser ver futebol, a gente vai no estádio. Né? Defender as torcidas organizadas, fazer muita polêmica que foge aí do senso comum tanto da esquerda pequeno-burguesa, que tem vários preconceitos, justamente por ser pequeno-burguesa, vários preconceitos contra o futebol e o esporte em geral, e polêmica também com a direita. Então, não perca o programa. Eu queria explicar um pouquinho sobre o nome do programa. Já existia um programa chamado Na Zona do Agrião, que era apresentado pelo João Saldanha, saudoso João Saldanha, que foi técnico. O Edson acho que pode até explicar melhor, mas ele praticamente foi o técnico que montou a seleção de 70. Na verdade, posso explicar? Na verdade, o João Saldanha, ele foi retirado. Ele era para ser o técnico da seleção de 1970, né? Como havia ditadura militar e ele era comunista do PCB, filiado ao Partido Comunista e tudo mais, os militares retiraram ele para colocar uma pessoa que eles controlavam, que é o Zagallo. E o Zagallo, na verdade, todo mundo que tem conhecimento do futebol e sabe disso, o Zagallo ele era um técnico figurante, ele ali não apitava nada. Depois que tiraram, que foi aquela seleção, que é considerada uma das melhores seleções da história do futebol brasileiro, aquele ataque fenomenal que era Pelé, Rivelino, Tostão e Jairzinho, sem contar... O pessoal fala que são 5 camisas 10 essa seleção. 5 camisas 10, parecido um pouco com a seleção de 82, mas a seleção de 82, por ser um pessoal mais de classe média, não tinha a malandragem dessa turma, né? Que era o Pelé, Jairzinho, etc. E aí, quem mandava no time, quem escalava o time não era o Zagallo. Quem escalava o time, todo mundo que conhece futebol sabe. Quem escalava o time era o Pelé e o Tostão, o Jairzinho, aquele volante, o Gerson. Gerson era só essa turma que escalava o time. O Zagallo ele foi colocado, ele foi colocado pelos militares lá simplesmente para cobrir o buraco de ter tirado o João Saldanha daquela seleção. Bom, e nós vamos falar bastante de seleção nesse programa, mas esse programa foi na TV Globo até 1967. Mas na Zona do Grião é uma expressão, uma gíria do futebol. A gente pegou aqui, eu peguei aqui no próprio site lá. Se refere à grande área e cuja a criação é acreditada ao próprio João Saldanha. O significado da expressão está relacionado ao cultivo do agrião, num terreno que retém uma grande quantidade de água, então as pessoas precisam se mover ali com cuidado, que é, né, a grande área. Bom, é isso. Bom, um detalhe, né? Não existe no mundo nenhum jogador que conheceu mais a habilidade para atuar nessa zona do agrião do que o brasileiro. Né? Por exemplo, se você pegar os melhores centroavantes da história do Brasil, só nos últimos tempos, você vai ter aí o Romário, o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldinho, Luiz Fabiano. Só para pegar os recentes. Só para pegar os recentes, que tem a capacidade de atuar nessa região aí da zona do agrião, como colocou bem o João Saldanha, em que você tem que ter muito cuidado, saber onde se colocar, se esconder do zagueiro, etc. e tal. Né? Bom, aqui só para terminar as informações sobre o programa, além de nós três aqui, nós vamos ter também, com bastante frequência, a presença aqui do companheiro Expedito Mendonça, direto de Brasília, com informações direto de Brasília, e também convidados, né, regulares, sempre toda semana, ou a maioria dos programas, com algum convidado especial de várias áreas, e não só do esporte, mas para também participar do bate-papo aqui com a gente. Bom, e por falar em polêmica, a gente já vai começar com o lance polêmico da rodada,
é bem polêmica, é uma questão aí complicada. Hoje tá todo mundo falando isso no Brasileirão, que é justamente o gol anulado do Corinthians, do Atlético, né? Contra o Corinthians. O jogo aconteceu lá no Estádio Independência, lá em BH. O Atlético acabou vencendo por 1-0, né? Conseguiu fazer o gol mesmo depois. O gol do Atlético foi feito depois, né, da anulação desse primeiro gol, que seria o primeiro gol. E a gente vai comentar um pouco e passar o lance daqui a pouco. Antes eu queria que o pessoal visse a foto aqui, ó, do nosso quadro polêmico. Polêmica vai ser um dos quadros do programa, né? E aqui a foto, você deve estar vendo aí com mais facilidade, é um dos lances mais polêmicos da Copa, que é o gol de mão do Maradona, né? Porque assim, como brasileiros, o Maradona, a gente guarda bastante na memória o gol de mão do Maradona, que a gente realmente não gosta muito dessa polêmica Pelé versus Maradona, porque a gente acha que no máximo, como falou aquela propaganda, dá para você comparar o Maradona com o Birubiru. Não, por exemplo, o gol conhecido dele é de mão, inclusive. Prova que não é Mas aí muita gente não vai gostar porque a gente está falando isso, mas aí tem uma questão histórica, né? Que era justamente essa Copa foi realizada depois da Guerra das Malvinas, em que a Inglaterra, o imperialismo inglês, eles, de forma, como o imperialismo faz no mundo inteiro, né, como a gente está vendo hoje na Síria, no Egito, aqui no Brasil também, eles tomaram conta de uma ilha que era da Argentina e mataram milhares de argentinos lá nessa ilha para reforçar o poderio imperialista aqui na América Latina, etc. Esse jogo foi logo após essa guerra e foi justamente um jogo contra a Argentina contra a Inglaterra. Ou seja, por mais que esse gol tenha sido feito de forma irregular, como diz a regra, não pode se usar a mão no futebol, você só pode usar todas as partes do corpo você pode usar, você não pode usar a mão, você pode usar o pé, o joelho, a barriga, tem o famoso gol do Renato Gaúcho de barriga, né, no Fla-Flu. Até a cara, se a bola bater na sua cara e entrar, pode, mas você não pode usar a mão. E depois, obviamente, a regra foi se esticando para que você não pudesse usar também o antebraço, o braço. Então, como foi um gol irregular, obviamente teria que ser repudiado por todos, porque foi um gol irregular. Mas, como tem esse contexto imperialista, eu acho que todos nós da América Latina, independente das nossas celeumas aí com a Argentina, nós comemoramos esse gol também da Argentina contra a Inglaterra. E também o fato de que antes de sair esse gol também, o Maradona fez aquele gol, ficou histórico, que ele driblou, se eu não me engano, 7 jogadores da Inglaterra, desmontando todo o esquema que todo mundo conhece, que a Inglaterra nunca teve um futebol para frente. Apesar de sermos os inventores do futebol, com certeza. Era o esquema. Com a Argentina, o futebol argentino é bem superior. Não, o futebol da América Latina, é bem mais superior. Foi a Copa de 86 no 86. México, né? E aí ele desmontou essa zaga da Inglaterra e a Argentina ganhou de 2-0 e depois terminou sendo campeã mundial. Mas eu acho que essa polêmica tem a ver justamente com o jogo do Corinthians, né? Você poderia explicar aí o que aconteceu no jogo do Corinthians? Pois é, gente. A gente vai mostrar, não sei se a gente já mostra o vídeo agora, mas é o seguinte. Teve o Atlético, como eu falei, o Atlético ganhou de 1-0, mas o primeiro gol do Atlético foi anulado pelo juiz. Parece que 4 minutos depois do que o gol já tinha acontecido. Foi um lance na entrada, quase na entrada do gol, uma confusão. E aí o juiz falou que a bola resvalou na mão do jogador do Atlético, que nem foi o jogador que fez o gol, né? Então, e aí anulou o gol depois de 4 minutos. Acho que a gente podia passar o vídeo, que é bem rápido, e aí o Edson explicar. Comentar, né? Bastante cuidado aí o gol, né? Não, 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 por que é polêmico esse assunto? Mas peraí, vamos passar o vídeo, né?
Ou dá tudo pra bem. comentar durante o Mas vídeo? posso comentando também e vai passando o Não, vídeo. não dá, tem que Não passar dá? o vídeo. Então solta o vídeo. Então solta o vídeo. Bom, Não. então Atlético e Corinthians, vocês viram aí o lance polêmico? Explica a gente. Não, eu acho que é polêmico por qual sentido? Porque isso no futebol ele acontece em todos os jogos. Quantos jogos a gente já não assistiu que existe dentro da área, ou seja, dentro da zona do agrião, como é o nome do programa que a gente está apresentando aqui, um lance em que o atacante chuta e por alguma maneira a bola pega na mão, ou não pega, ou parece que pega, e logo os atacantes, eles pedem, se pegar na mão do zagueiro, os atacantes pedem pênalti. Se pegar na mão do atacante, os zagueiros pedem que foi falta e anule o lance. Isso é a coisa mais comum que tem no futebol, né? Ou seja, a possibilidade de você conseguir um pênalti por uma falta dentro da zona do agrião, ou a possibilidade do zagueiro, como é dito no linguajar futebolístico, perigo de gol, o zagueiro pedir que anule o lance para que o lance não chegue a se transformar em gol. Ele é polêmico por quê? Porque só no jogo do Corinthians, em menos de um mês, teve 2 lances parecidos. Ou seja, que os árbitros não conseguiram ver o lance e eles paralisaram o jogo por 4, 5 minutos e houve uma decisão fora das 4 linhas, aonde modificou a decisão primeira do árbitro. Se vocês observaram bem o lance do Atlético com o Corinthians, nem o Bandeira deu que foi falta, nem o terceiro árbitro que fica atrás do gol mostrou que foi mão, nem o árbitro viu, ele também correu para o meio de campo, e só quem viu, na verdade, esse lance foi os jogadores do Corinthians. E depois, obviamente, através de imagens da televisão, em câmera lenta, slow motion, né? Que é dito, né? Slow motion. Você verifica com muita precisão, com muito detalhe, que a bola tocou ali no dedinho mindinho do... Resvalou na mão do Ricardo Oliveira, que é o atacante do Corinthians. Na primeira vez que eu vi esse lance, eu tive a impressão que foi pênalti em cima do Ricardo Oliveira, porque o zagueiro ele chega para cortar a bola e ele dá a impressão que ele derruba o Ricardo Oliveira, impedindo que o Ricardo de Oliveira fizesse o gol. Quem vê o lance sem essa tecnologia da televisão. E na sequência o Guedes, né? Roger Guedes, que foi o atacante do Palmeiras, aí agora está no Atlético Mineiro, ele faz o gol. Então me deu a impressão assim, mais falta no Ricardo Oliveira do que mão. E mesmo a mão, é aquele negócio que você só vê, é que nem aquele negócio, né? Você só vê no microscópio eletrônico. Você não vê a falta ao vivo, você não vê a bactéria no olho nu, você só vê no microscópio eletrônico. Então esse lance do Corinthians é a mesma coisa, você só vê depois que passar 300 vezes na televisão, parar a câmera e você consegue ver. É polêmico por quê? Porque isso já aconteceu também no jogo do Palmeiras, na final do Campeonato Paulista, em que houve aquela polêmica toda do lance do
do pênalti que o juiz marcou para o Palmeiras e depois não marcou para o... E depois desmarcou, né? Depois de mais de 4 minutos. Marcou e desmarcou. E depois desmarcou e, obviamente, também o lance que você só conseguiria ver que o cara... no caso ali, que é muito polêmico também, que o volante do Corinthians, ele conseguiu tocar na bola antes de tocar no Dudu do Palmeiras. E é polêmico também, porque isso acontece em todos os jogos. Hoje mesmo teve o jogo do São Paulo com o Fluminense. Tem um lance muito polêmico no jogo, em que o zagueiro do São Paulo, eu acho que é eu não lembro o nome dele, acho que é colombiano. O atacante do Fluminense cruza a bola, o zagueiro dá um carrinho e ele intercepta a bola com a mão, que também é visto com clareza também pela televisão. E ninguém pediu ali ajuda dos auxiliares, do terceiro árbitro, do quarto árbitro. Isso acontece com frequência. A quantidade de pênalti que acontece num jogo e que o juiz ou não vê, ou ele vê um pênalti que não existiu, é uma enormidade. Então... Mas pegando esse gancho, você imagina, esse próprio gol que a gente começou o programa do Maradona, se fosse assim, o cara pararia o jogo, põe mais 4 minutos de discussão, cancela o gol do Maradona contra a Inglaterra, porque foi de mão. E se for pegar todos os lances de uma partida de futebol para saber se foi, se não foi falta, se foi, se não foi lateral, se foi, se não foi... Acabou. Acabou. Mudou a regra, praticamente mudou o esporte. Né? Você vê que no vôlei existe uma regra em que quando há uma divergência, né, da arbitragem em relação ao jogo, os jogadores eles podem pedir o recurso do vídeo. Mas eles têm direito a pedir, se eu não me engano, 2. Limitado. É limitado. Então, por exemplo, o cara não pode usar sempre. Ele tem que usar naquele momento crucial que vai ser importante para a definição do ponto, do jogo, né? Então, os caras escolhem bem o momento para pedir o recurso do vídeo. Essa polêmica, eu acho que ela tem a ver... Por exemplo, eu até queria que, por os corintianos que estão assistindo... Não é uma polêmica do ponto de vista da imprensa esportiva em geral, de que os juízes sempre roubam para o Corinthians ou sempre roubam para o Flamengo, porque, na verdade, hoje, se você for analisar do ponto de vista capitalista, né, por exemplo, o Palmeiras tem mais capital do ponto de vista dos investimentos. O esquema que o Palmeiras montou, ele tem mais capital do que o Corinthians. Então você perguntaria, por que estão roubando para o Corinthians, né? Ou por que estão usando esse recurso de você poder anular e cancelar uma determinação do árbitro ali para o Palmeiras, né? É contra o Palmeiras e a favor do Corinthians. Sendo que o Palmeiras, do ponto de vista capitalista, tem mais recurso, está enfiado aí nesses esquemas com essa Crefisa, que todo mundo aí que vai fazer empréstimo sabe que é uma ladrona. Por quê? Então eu acho assim, a gente teria que entender esse processo aí, saber, né? Nós deveríamos investigar, eu acho que uma das tarefas nossas aqui do programa é saber, até porque a torcida do Corinthians, nos últimos 2 anos aí, ela tem se mostrado uma torcida, inclusive, contra o golpe, né? Se a gente viu essa campanha que a torcida do Corinthians fez nos estádios aí contra esse deputado estadual aqui de São Paulo, Capês, o roubo da merenda, o esquema do Geraldo Alckmin, do PSDB, de roubar as merendas das crianças aí nas escolas, e a torcida foi lá com um cartaz, denunciando o Capês, né, que é um dos cartolas, dos deputados aí que se elegeu, inclusive, fazendo a demagogia de que tem que acabar a torcida organizada no país, com essa conversa fiada de a torcida organizada que cria violência nos estádios, etc. e tal. Então, eu acho que um dos papéis nosso aqui é saber por que tem essa diferenciação, né? E uma coisa que eu achei muito estranha é o seguinte: os jogadores do Corinthians, eles têm
uma rapidez em correr atrás do árbitro e pressionar. Não sei se... Eu já vi isso aí, por exemplo, em outros times, quando o jogador corre atrás do árbitro para pressionar uma decisão desse tipo aí, geralmente o árbitro já vai metendo o cartão amarelo e na sequência, se o cara ficar muito enchendo o saco, ele já mete o vermelho e mete o cara para fora do campo, né? Tem até aquela história, aquele jogo famoso da Ponte Preta com o Corinthians, em que o Rui Rei, bem truncado, apesar que o Atlético Mineiro deu muito mais sufoco do que o Corinthians. Para mim, o melhor jogador em campo foi o Cássio. O Cássio catou, sem brincadeira nenhuma, aí umas 5 bolas difíceis, né? O time do Atlético está bem montado, mas não houve a mesma complacência em outros jogos. A gente não vê essa complacência dos árbitros com outros jogadores que vêm reclamar com ele para desmarcar uma decisão que ele tomou. Como se fosse uma instância recursal. Né? Bom, ainda mais no país que a gente está vivendo agora, que os recursos é para piorar, né? Tipo Lula, né? O recurso, o cara ganha 9 anos de cadeia e ganha 12, pede um recurso e aumenta para 12. Se ele pedir mais um recurso, vai aumentar para 30. Bom, já que é assim, a gente vai entrar justamente nos comentários da rodada, rapidamente. Lógico que... Bom, tem gente pedindo pra gente comentar o Irlan Iglesias, pedindo pra gente falar do futebol nacional, que é a paixão do povo no Brasil inteiro, é isso mesmo. Aqui no Pará temos torcidas apaixonadas, exatamente. Eu já tive a oportunidade de assistir um jogo do Paysandu lá em Belém. Eu vou falar pra você, essa torcida de Belém, no Ceará, em Recife, ela não perde, só perde em quantidade, mas de paixão pelo futebol não perde para a torcida do Corinthians e nem do Flamengo. A do Santa Cruz, de Recife, o time estava na 4ª divisão e os estádios estavam lotados. O pessoal até pensou que Santa Cruz iria desaparecer em Recife. E aí o time, em questão de 2, 3 anos, já subiu para a 3ª, para a 2ª, para a 1ª. E o torcedor não abandonou de maneira nenhuma o time, né? Vitor Miranda fala, esse negócio de árbitro de vídeo é uma idiotice, a malandragem faz parte do futebol também acho. Outra coisa, só um abraço aqui que pediram pra gente mandar. Peraí que eu vou ter que encontrar aqui, desculpa. Camaradas, mandem um abraço para minha cidade, Garanhuns, em Pernambuco, terra do Lula. É o Geneilson Maraba pedindo um abraço para você. Pernambuco. Um abraço para Garanhuns. Pernambuco é o lugar onde que eu acho que tem a torcida mais maluca, as malucas assim pelo time, que é o Santos e Vasco, América Mineiro e... Perdi aqui. América Mineiro e Vitória e Santos e Vasco amanhã às 8 da noite. Vai ser encerrada a 3ª rodada do Brasileirão. Só uma coisa, esses jogos de segunda-feira... É estranho. Esse jogo de segunda-feira é o esquema da Rede Globo. Tem um programa na Sport TV, não estou fazendo propaganda, mas eu vou explicar o motivo do jogo de segunda-feira. Tem um programa na Sport TV que chama Bem Amigos, que é dirigido pelo Galvão Bueno. Então o programa é na segunda, então toda segunda-feira, o que a Globo faz, né, com o Galvão Bueno? Joga um jogo do Brasileirão para segunda-feira, porque aí termina o jogo logo quando começa o programa do Galvão Bueno. O esquema tradicional da Rede Globo. E aí a Globo pega um jogador de cada time, coloca lá no estúdio. Joga no estúdio, um jogador de cada time, às vezes o técnico do time que ganhou e tal, e fica ali fazendo uma espécie de entrevista ao vivo. Logo depois do jogo. Logo após o jogo,
eles ganham aí uns 20 minutos para conversar com os jogadores. O cara não dá tempo nem de ir pro vestiário tomar banho. Nossa. Você vê o cara que ele vai pro estúdio de chuteira, de shorts. E é interessante que até entra nesse esquema da discussão da polêmica, porque que estão fazendo essa a questão da final do Paulista aqui, né? De ter essa interferência no jogo que teve, né, do Corinthians e tal. Tem uma teoria de que a interferência no jogo do Corinthians foi determinada pela Rede Globo, porque a Rede Globo está numa briga aí com o Palmeiras, porque o Palmeiras teria vendido os direitos aí de imagem de jogos para Esporte Interativa. E a Globo não queria, ela quer manter o monopólio do controle do futebol, né? No Brasil. Ela não queria que o Palmeiras, parece que o Bahia e outros times aí, 4 times estão com esse contrato com a Esporte Interativa. E teve um jogo que o Palmeiras fez contra o Botafogo na segunda-feira, que a direção do Palmeiras não permitiu que colocasse um jogador lá naquele programa do Galvão. Aí o Galvão teve que se explicar Teve que chamar o juiz para conversar. Não, ele chegou e... Eu vi essa cena. Ele chegou, aí só tava o jogador do Botafogo numa cadeira, o estúdio, né, montado lá, e a outra cadeira vazia. Aí ele tentando se explicar por que os jogadores do Palmeiras a direção do time do Palmeiras não tinha permitido que nenhum atleta do clube fosse participar desse esqueminha de entrevista lá do Bem Amigos. Mas estou te explicando isso daí para dizer por que tem esse jogo na segunda-feira. É como, por exemplo, eu já vi em estádio de futebol, eu já fui em estádio de futebol, que esses jogos de quarta, quinta-feira que acontecem depois das 9h30 da noite, eu já vi os jogadores estarem tudo aquecido há mais de 20 minutos no campo e o juiz não começar o jogo porque não terminou a novela da Rede Globo. Ele tem que ficar esperando a autorização, porque você tem que seguir o roteiro, o planejamento da TV Globo. A Globo que determina o horário que ela, assim que acaba a novela, ela coloca os jogos que ela... De louco. Para quem assiste, para quem joga, 10 horas da noite é puxado, né? Não, o trabalhador vai embora como? Isso aí. A gente vai falar um pouco disso. Eu queria voltar na rodada, né? Vamos lá. Rapidamente, o seguinte. Botafogo 2, Grêmio 1. Atlético Mineiro 1, Corinthians 0. Paraná 1, Sport 2. Bahia 0, Atlético Paranaense 0. Fluminense 1, São Paulo 1. Ceará 0, Flamengo 3. O Flamengo é o líder do campeonato. Nós vamos passar a tabela aqui para a alegria do Juliano. Juliano é flamenguista? Primeira revelação do programa, né? Se acabasse hoje o campeonato, tava feliz. Mas como eu sei que tem outro jogo ainda... E aí, foi o gol que a gente escolheu também para mostrar. Foi um golaço, o primeiro gol do Flamengo, do Vinícius Júnior. Também pelo Flamengo ser o time que está em primeiro, então a gente escolheu esse gol. Palmeiras 0, Chapecoense 0. Internacional 0, Cruzeiro 0. Atlético Mineiro e América Mineiro e Vitória. E Santos e Vasco vão jogar amanhã às 8 da noite, como a gente falou, para fechar a terceira rodada. Bom, informações. O artilheiro do campeonato é o Rodriguinho, do Corinthians, com 3 gols. E o melhor ataque é o do Flamengo, com 7 gols. A melhor defesa, Atlético Paranaense, com 1 gol. Eu acho que existe 2 destaques aí da rodada que a gente poderia mencionar, e que são os 2 times do Rio, né? Primeiro o Flamengo, porque ele é o líder da rodada aí, apesar da gente estar iniciando o campeonato, 3 jogos apenas, ele é o líder da rodada com 7 pontos. Não é o time que ele ganhou hoje de 3-0 não é o melhor, não é aquele time que vai disputar, não vai disputar o campeonato, ele vai disputar para se manter aí no grupo de elite do futebol brasileiro, que é o Ceará, o famoso vovô.
Ceará. Mas não tira as glórias aí do Flamengo de estar liderando o campeonato nesse momento. Eu só queria fazer um parênteses porque antes eles foram embarcar para Fortaleza e a torcida encontrou com eles lá diretamente no aeroporto. Tem até os vídeos na internet e tal. E deram uma xincha na rapaziada, né? Falaram, isso aqui tá ruim, vocês comecem a jogar, senão vai ficar ruim para vocês. Porque o time do Flamengo, ele é estilo time do Palmeiras, né? Teve um investimento grande aí, fizeram muita marketing, muita campanha em cima do time, que o time agora tem grandes jogadores caros, né? O Diego, o Everton. Muita chuteira colorida, muito pé de cabelo. No futebol a gente fala assim, muita mala, né? Tem muita mala. Tem o Diego, o Everton, aí você tem aquele Henrique Dourado, que foi o artilheiro do campeonato passado. E você tem o Vinícius Júnior, que é esse menino novo aí que já está vendido para o Real Madrid. Então significa que o time teria que desempenhar um papel importante. E parece que teve um jogo aí durante a semana na Libertadores que o time não correspondeu. Por isso que a torcida também está pegando no pé. Mas eu queria destacar aqui que eu acho mais importante do ponto de vista da evolução do futebol do que o Flamengo, o Botafogo. O glorioso Botafogo, que é o time inclusive Então antes vamos passar o gol do Saldanha. Passar rapidamente o gol do Flamengo, rapidinho. Gol do Vinícius Júnior contra o Ceará lá em Fortaleza. Bom, voltando, você viu aí o gol do Vinícius Júnior, golaço. E o Juliano acabou de comentar uma coisa importante aqui, o Vinícius Júnior já está vendido para o Real Madrid. Ele está em quinto, mas os jogos dele foi super difícil e ele ganhou na abertura da rodada, da terceira rodada aí do Grêmio, que foi campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores. É um time respeitável. Não dá para você, apesar que foi no Rio de Janeiro, no campo do Botafogo, eu acho que foi uma vitória maiúscula aí do Botafogo. Eu acho que é o destaque da rodada, apesar do Flamengo estar na liderança do campeonato. E os outros jogos é o tradicional aí do futebol brasileiro de tentar copiar o futebol europeu, né? Você pode ver a quantidade de 0-0, 1-0, 1-1. Um monte de gol de cabeça, de chuveirinho. Gol de cabeça, gol de escanteio, gol Acabou de falta. A zona do Agrião, né? Acabou. Zona do Agrião não tem mais ninguém que... Não tem mais ninguém que conhece essa zona do Agrião. A gente está... Antigamente você falava no futebol que não nascia grama onde o goleiro estava, né? Hoje, eu acho que daqui a pouco não vai nascer grama no meio de campo, porque eles colocam 5 volantes de cada lado e o jogo fica ali. Mas eu acho que é isso. Destaque aí é pro Botafogo. Legal. A gente passou o gol da rodada já. Eu queria também fazer alguns comentários aqui. O Paysandu foi campeão dos campeões, título muito importante, diz o Chilce Rodrigues. Gil Corintiano está aqui na... Papão da Curuçu. O Gil Corintiano está aqui no chat, ele não precisa nem falar de que time ele torce. O Jesus Oazavato, que sempre está nas nossas transmissões, falou que ele torce para a Lusa. É isso Olha aí. só, A Lusa, depois que vendeu... A Lusa, Garfada. A Lusa, depois que vendeu aquele vendeu- esquema pro Fluminense, nunca mais conseguiu se recuperar. A Lusa tá... Pena dos torcedores da Lusa aí, que revelou o Denner, o Zé Roberto e tantos outros jogadores aí de nível de seleção. E eu queria dizer pro Juraci Garcia, que está aqui exigindo que eu tenho que entregar, tenho que dar de presente a camisa do meu time para ele. Ele errou meu time, mas eu não vou falar qual que é o meu time, embora o meu time seja melhor do que o 15 de Piracicaba que ele está falando aqui. Ele está confundindo com o Eu o vou Antônio falar Carlos, amanhã, ou não? Amanhã não, semana que vem, de No repente próximo, eu falo no meu próximo, time, no só pra galera ficar... Mas o 15 de Piracicaba, Mas quem assiste os outros programas sabe qual que é o meu time. 15 de Piracicaba já foi campeão
Paulista em cima do Palmeiras, então... Não, mas eu respeito o 15, mas não é o 15. Bom, é isso. Aí, vamos passar aqui já que a gente estava falando de falar de futebol do mundo, do país inteiro, a gente vai ter um quadro aqui que é do mais rico ao mais pobre. A gente vai começar com alguns resultados do futebol internacional, alguns, que aqui, diferente dos outros, a gente não gosta de pagar pau pra gringo. Isso aí, tem condição. Né? Principalmente ainda mais nessa arte aí que é nossa. Ainda mais na arte que a gente domina. Porque é igual samba. É como se você falar que o alemão, o francês, o inglês faz samba melhor que o brasileiro. Então, eles não fazem futebol melhor que o brasileiro, embora o futebol não seja uma criação do Brasil, mas o Brasil reinventou o futebol de maneira a transformar ele numa arte de fato, coisa que não era antes. Bom, então vamos falar um pouco dos resultados, né? Primeiro, Liverpool e Roma. Eu queria falar desse negócio do futebol mais rico. E depois a gente vai, inclusive assim, esses temas aqui, cada programa a gente vai dar ênfase para um tema desse, que hoje a gente está passando mais rapidamente. Categoria de base, arbitragem. Vamos falar bastante sobre vários temas no programa. Eu queria falar do futebol mais rico, que é óbvio que o futebol, como a gente colocou no início do nosso programa, como todas as atividades na sociedade capitalista, ela é dominada pela burguesia. E a burguesia mais rica é a burguesia imperialista. No caso seria, por exemplo, os Estados Unidos. Mas como os Estados Unidos não gostam de futebol, acaba sendo que o futebol mais rico vai para a Europa. Só que o que acontece? O futebol mais rico é na Europa, porque tem os maiores salários, os clubes que têm mais dinheiro, etc e tal, mas eles não têm jogador. Os jogadores que fazem sucesso nesse futebol mais rico são da onde? América Latina, principalmente. E aí eu gostaria de falar aí desse jogo aí, Liverpool versus Roma, que esse é uma demonstração desse futebol, que na Europa, quem é o melhor jogador não são os europeus. Nós temos aí, na própria imagem aí, a gente está vendo aí, de um lado o Firmino, que é brasileiro, da seleção brasileira, embaixo tem um egípcio, que também não é europeu, né? O Salah, que dizem aí que ele pode se transformar, quebrar essa hegemonia aí do melhor jogador do mundo, do Messi e Cristiano Ronaldo. Uhum. E nós temos também um africano, Mané. É a linha de ataque do Liverpool, que acabou com o Roma, time italiano, conhecido... Os times italianos são conhecidos pelas melhores defesas. Você discutir futebol com todo mundo vai reconhecer que o melhor esquema defensivo que tem no futebol brasileiro, no mundo, ele é composto e organizado pelos italianos. E esse time da Roma, que desbancou o famoso Barcelona nessa liga Liga Europeia aí, Champions League, né? Champions League? Ou Liga dos Campeões. Ou Liga dos Campeões. Esse time do Roma, que desbancou aí o Barcelona, etc e tal, o grande time aí da Espanha, perdeu para o Liverpool de 5-2 e agora precisa ganhar na Itália, o jogo de volta para ser o finalista da Champions. Inclusive nós vamos aproveitando, tanto a gente vai chegar na Copa, eu falo. Você vê, né, um dos melhores jogadores que conhece a zona do agrião, reconhecido inclusive pelos europeus, é o Romário, que tem 1 metro e... Acho que é 67, mas 67, ou seja, não precisa ser alto para ser atacante. Por que eles gostam dos altos? Porque o futebol dele é só chuveirinho na área, então quem que vai ganhar do zagueiro? Os altos. Mas o Romário também fazia gol de cabeça. Mas voltando aqui ao Real Madrid e Bayern... Uma coisa sobre o ataque Brasil-Egito, do Liverpool. Eu vi um vídeo engraçado essa semana, que era do Manual do Futebol Ruim, do Jogador Ruim. Uma página no Facebook, eu nem sei se é ligado a algum órgão de imprensa, mas é bem engraçado. É bem legal. E eles falavam que essa é a mistura do Brasil com o Egito. Agora eles têm que dar uma justificativa, né? Tem que dar uma justificativa
o sucesso do Liverpool. Lembrando aí os nossos queridíssimos Mas- El Chan. Saudoso El Tio. Mas o Bayern e o Real Madrid, todo mundo sabe que o Real Madrid é o time mais rico aí, né? É um time que ele, ao mesmo tempo que eles investigam jogadores brasileiros que estão na Europa, supostamente dos outros times que não pagam imposto de renda, eles nunca vão investigar um jogador do Real Madrid. Do Real Madrid tá tudo certo, os caras ganham milhões, esse Cristiano Ronaldo, por exemplo. Todo mundo paga os impostos. Todo mundo paga o imposto certinho. Ninguém sonegou nada. A imprensa brasileira só falta ajoelhar para falar bem desse Real Madrid e a gente vê aí que não é nada disso, a não ser, obviamente, aí até por isso que está a foto aí do Marcelo. A gente pode lembrar aí de vários jogadores que jogou no Real Madrid e que nunca esse Real Madrid teve destaque se não fosse pelos jogadores latino-americanos também. E nesse jogo aí ficou mais comprovado do que nunca. O Bayern saiu na frente, 1-0, e o Marcelo que empatou o jogo. O jogo, o tempo todo, o Bayern em cima do Real Madrid, e o Real Madrid conseguiu uma vitória importante para ele ir para a final, porque ganharam de 2-1 de virada do Bayern lá na Alemanha. Nós temos o lance do Marcelo ou não? Não sei. Temos- Produção tem? Tem uma matada espetacular Nós do temos Marcelo aí. aí. Então vamos passar. É o futebol arte, né? A bola congela, A negócio bola, espetacular. ele faz dar uma de sub-zero na bola, a bola combina. Coisa de ex-campeão, pode soltar aí. Opa, Aqui? voltamos já. Voltando já. Aí jogou assim rápido. Mas, Bom, ó, É matada de bola. também é quantos minutos essa matada? Só é só- Eu já vou falar pra você. Eu já tentei fazer isso aí no futebol. Isso daí é só pros top. Isso aí não é pra qualquer um, não. Eu já vi o cara matar a bola em cima do pé, mas embaixo do pé É complicado, viu? é a primeira vez que eu vi. Mostra a qualidade, né, do futebol. E você sabe que ele, nada mais, nada menos, o Marcelo está substituindo um dos melhores lateral esquerdo que houve na história do mundo, que foi o Roberto Carlos, que também é brasileiro, né? Exato. Mas eu acho que é isso que a gente tem. Agora o Real Madrid vai jogar na Espanha, pode até perder de 1-0, como ele fez 2 gols fora, para ele ir para a final. Então tudo indica que a final aí desse campeonato vai ser entre o Liverpool e o Real Madrid. Bom, cheio de brasileiros, cheio de africanos. Cheio de africano, e é eles que fazem o sucesso desse futebol europeu robotizado aí. E só para registrar, o Barcelona foi campeão espanhol, né? Foi. Esse domingo. Não, e sem contar, nós precisamos falar aqui também, que o Barcelona foi campeão, mas à frente do Barcelona também são tudo latino, né? É. Messi argentino, o Suárez uruguaio, agora nós temos o Felipe Coutinho que está brilhando lá também no futebol do Barcelona. E sem contar o Neymar que jogava há pouco tempo também. Bom, e nós, como o quadro é do rico ao mais pobre, agora a gente pegou um destaque da Série B, nós vamos pegar destaques aí da Série B, C, D, campeonato estaduais, regionais. Inclusive, se você tiver sugestões, mande pra gente, que a gente comenta. Hoje o destaque da Série B é o Fortaleza, né, Edson? Comenta rapidamente aí pra gente. Fortaleza, eu acho que o destaque aí é o Fortaleza, eu acho que uma questão importante que a gente deveria debater aqui, em termos de destaque, não pela ser o mais pobre, mas pelo caráter dos primeiros jogos, dos 3 jogos aí, primeiro que o Fortaleza enfrentou na Série B, né? Ganhou os 3 de forma convincente, contra o Guarani, contra o Boa Esperança, Boa Esporte e contra o CRB de Alagoas. Os 3 foram bem convincentes, o time está bem consistente, mas o destaque também é que quem é o técnico do Fortaleza
é o famoso goleiro do São Paulo, Rogério Ceni. Não deu certo aqui no São Paulo, no início da sua carreira como técnico, né? A gente fez até um artigo no nosso jornal explicando que a questão do Rogério era mais política do que propriamente futebol, né? De técnica, né? O São Paulo estava vendendo todos os seus jogadores aí, está num esquema muito comercial e não dando a possibilidade de de um técnico ter sequência aí no seu trabalho. Tanto é que eles já estão em crise de novo com esse uruguaio aí que está treinando o time de São Paulo. Mas o Fortaleza, ele está indo muito bem no campeonato da Série B. E eu vi boa parte dos jogos aí que ele ganhou 100% na vitória. Os 3 jogos bem jogados, eu acho que é uma grata surpresa aí do futebol nordestino para a Série B. Mas como você bem disse, não é um problema de ser mais pobre, mas é sim pelo destaque que ele está aparecendo aí como time da Série B. Eu espero aí, a gente poderia ir nos próximos programas, inclusive, deixando aqui como sugestão para vocês, a gente verificar aí se ainda existem esses campeonatos amadores aqui em São Paulo, tipo futebol de várzea, Taça 51, já joguei esses futebol de várzea aí, Taça 51, essas empresas financiavam, né? Então, tem Copa Kaiser. Diga-se de passagem, tem bastante campeonato de várzea, como recentemente foi estreado no cinema um documentário sobre futebol de várzea e a participação das mulheres no futebol de várzea de São Paulo. E por falar em mulheres, é o nosso próximo tema. A seleção brasileira feminina foi heptacampeã da Copa América. Ô louco, aí sim. Mas não foi qualquer campeonato, não. As meninas aí comandadas pelo técnico Vadão, elas foram campeãs não só invictas, como com 100% de aproveitamento. Foram 7 jogos e 7 vitórias. Terminaram a última rodada do campeonato já campeãs e mesmo assim meteram 3-0 na Colômbia. Que a gente vai passar os gols, acho que o último gol e a comemoração das meninas daqui a pouquinho. Mas eu queria só terminar esse retrospecto, né? Como eu falei, foram 3-0 na Colômbia com gols. Dois gols da Mônica e um da Formiga, que é já jogadora. A Formiga é o Zé Roberto. Né? É o Zé Roberto da seleção brasileira. Joga muito. Que mostra que a supremacia negra, não só no futebol, mas no esporte, é um negócio impressionante, né? Essa Formiga, ela está com quase 40 anos já. Campeão com 100% de aproveitamento, só sofreu 2 gols no campeonato inteiro e 31 gols feitos. Isso porque não tem nenhum financiamento, nada de... Mal fica sabendo. Foi até difícil pegar essas informações. Um dos gols que a seleção levou, infelizmente, foi da Argentina, mas foi quando a gente ganhou de 3-1 da Argentina. Então, a seleção. Beleza. E não foi só uma vez, não. A gente ganhou de 3-1 da Argentina no dia 5 de abril e, salvo engano, no dia 18 de abril, 19 de abril, a gente ganhou de 3-0 da Argentina. Então, foram 2 vitórias em cima dos argentinos. Bom, aí com esse heptacampeonato, a seleção brasileira feminina garantiu a vaga para a Olimpíada de Tóquio de 2020. E outra coisa interessante é que esse campeonato da Copa América Feminina existe desde 1991. Já foram 8 edições, o Brasil foi campeão de 7. E só não foi campeã da edição de 2006, quando a Argentina levou. Então o Brasil não participou desse campeonato. Alguma coisa aconteceu, né? Teve alguma coisa aí. Acho que a Formiga não jogou esse jogo. Não, eu só queria registrar a imagem muito bonita e a tonalidade, a raça do povo que joga, que ganha o futebol. Exatamente. Acho que é por causa que o jogo é feito no sol, o pessoal é vamos passar mais as imagens, moreno, né? Vamos lá, produção. Seleção heptacampeã da Copa América. Bom, pessoal, voltamos. Vocês viram
a comemoração da nossa seleção. Isso me dá... Isso aqui para mim, assim, motivo de festa, alegria. Indica que nós seremos hexa esse ano. Indica mesmo. Nós temos que passar por todos os esquemas. Tem que... Não basta ter o melhor time. Não adianta, porque se fosse assim, o Brasil tinha ganhado todas quase. Né? Mas antes de a gente passar para o próximo tema, tem a ver com isso, eu queria, primeiro, reforçar o chamado 1º de maio, ainda dá tempo de você se inscrever nas caravanas. Amanhã, dia 30, as caravanas de São Paulo saem amanhã à noite. Se você está em outras cidades, você tem que se informar, porque depende da distância. Se você está no Paraná, que é mais perto, mesmo em Curitiba, na própria... Que apesar dele ser banido, o grupo dele que indicou aí o novo presidente da CBF. Então não é tão banido. Acho que é um acordo aí de bastidores para que ele e outros aí que estão controlando o futebol saia do cenário para que outras forças capitalistas aí possam ganhar muito mais dinheiro e em véspera de Copa do Mundo, que obviamente Copa do Mundo, todo mundo sabe, é a atração esportiva mais vista por toda a humanidade. Os melhores lances, então, esse primeiro programa aqui, que é um piloto, né? Espero que até a Copa a gente já esteja bem afiado aqui para poder chegar na Copa tinindo e comemorar o Hexa de preferência. E como o Edson falou, se não tiver Hexa também, a gente faz o programa xingando todo mundo. Discute o assunto, né? E é isso aí. Discute o assunto. Não vai ser Hexa. Tá pronto? Essa denúncia que você está falando eles estão apresentando um monte de... A gente vai dar um intervalinho, então, porque a gente teve para poder passar o vídeo. Pela anulação do impeachment e pela derrota do golpe. Dia 1º de maio, vamos realizar caravanas de todo o país, ocupar Curitiba. Entre em contato com o PCO, com os comitês de luta contra o golpe. Vamos realizar vaquinha, exigir que os sindicatos, a CUT, os partidos de esquerda aportem e participem dessa campanha para garantir uma grande mobilização a Curitiba. Vamos todos realizar uma grande mobilização. Em São Paulo, vamos realizar uma grande caravana com ônibus, carros e tudo mais para ocupar Curitiba no dia 1º. Chamamos os trabalhadores, a juventude, a participarem dessa mobilização. Dia 1º de maio, de luta é em Curitiba, pela liberdade de Lula e pela derrota do golpe. Bom, voltamos aí, tivemos um pequeno probleminha técnico e você viu aí o vídeo do companheiro Antônio Carlos chamando para o 1º de maio. Bom, como o nosso programa já está finalmente, mas semana que vem tem mais, eu estava falando sobre a Copa do Mundo, né? Tem até denúncia de racismo, os torcedores russos são racistas. O engraçado é o seguinte, os torcedores russos, segundo as denúncias, eles só foram racistas quando a França foi jogar lá, ou sei lá, a Alemanha, não lembro agora se é outro país. Mas quando o Brasil foi jogar lá, por exemplo, a gente não viu nada. Né? Isso aí é estranho isso daí. Eles isso aí é estranho, né? A Rússia porque os torcedores russos são racistas. Não, isso aí já teve denúncia de racismo, teve matéria inclusive que era assim, se você é homossexual, você pense 2 vezes antes de ir para a Copa do Mundo. Tá toda uma campanha de que você não deve ir para a Copa do Mundo, que na verdade o esporte é um esporte, vamos dizer assim, criminoso, que isso não deve ser acompanhado por ninguém. Se for um problema de racismo, então a maioria dos times não vão, né? Da América Latina, Imagina. da África. Isso aí é uma loucura, né? Tem uma campanha intensa daí pra gente não nem acompanhar, nem assistir os jogos. Você sabe que tem um jogador brasileiro, Júlio César, que jogou na seleção de 86, estava falando da seleção de 86, ele substituiu o Oscar, foi da Copa de 82,
Aí o Tele montou também aquele time espetacular de 86. Todo mundo achava que o titular da zaga seria o Oscar, que o Oscar tinha feito uma Copa espetacular. E surgiu um zagueiro negro chamado Júlio César, que foi do Guarani. E ele, na Copa de 86, ele arrebentou. Tanto é que a zaga brasileira não tomou nenhum gol até o jogo da França, que eliminou o Brasil. Que o Brasil empatou de 2-2. O goleiro era o Carlos. O Carlos ficou, acho que é o recorde de goleiro invicto, sem tomar gol em Copa do Mundo. E esse Júlio César, após a Copa de 86... Gente, seguinte, queria agradecer todo mundo que está no chat. A audiência foi enorme aí pelo primeiro programa. Eu queria comentar rapidamente o companheiro Marcelo, companheiro dos Correios. Ô louco, Marcelo tá assistindo aí? Que Marcelo que Legal. Trabalha lá no Jaguaré. Ah, sim. Lá na CAC. Ele falou pra gente comentar, a gente vai comentar rapidamente porque isso já vai ser tema de programa. Ele falou pra gente comentar rapidamente a questão dos ingressos caros no jogo. Ele falou R$200. Ué, simples. Não pode participar do É jogo. simples. R$200 não tem. Você não tem mais pobre, operário e de periferia nos estádios. Por exemplo, o jogo da Copa do Mundo na Bahia, Tava que cheio era de branquinho. 98% da população negra, você entrava no estádio e parecia que você estava em Wendel. Medicina da USP, parece que Medicina da USP, você não tinha... Só quem era negro era ou o cara que corta a grama, ou o cara que estava vendendo a cerveja, ou o cara que Ou estava jogador, guardando os né? carros, ou algum jogador. No jogo do Palmeiras, segundo ele falou que no jogo do Palmeiras, R$200 para entrar. Nunca fui no jogo, mas que não tem nunca fui no jogo mais, porque não tem condições de pagar isso. Acho que ele é palmeirense. É, sim. Difícil. Bom, é isso. Queria agradecer novamente a audiência. Amanhã saem as caravanas aqui de São Paulo, então se você ainda pode se inscrever para participar desse 1º de maio de luta pela liberdade do Lula em Curitiba. Por acaso você não pode ir para Curitiba, fique ligado na Causa Operária TV, que a gente vai fazer a cobertura completa do ato no dia 1º. Amanhã ainda tem reunião de pauta, amanhã cedo, daqui a pouquinho nós estamos lá na reunião de pauta. Daqui a pouquinho. Às 9 horas da manhã, colunista ao vivo, ao meio-dia. Só uma coisa, se a pessoa não puder ir para Curitiba, ela pode contribuir também, né? Ela pode contribuir com as caravanas para garantir a vaga de pessoas que estão indo, de companheiros que estão indo, tem menos condições de vir aqui acompanhar no Centro Cultural Benjamin Perreira, Rua Serranos 90, Renato Dias, que é palmeirense. que é palmeirense também. Ele tá cheio de pé estranho, né? Não dá para entender, né? Não dá pra entender, mas tudo bem. A gente perdoa. E no domingo a gente volta com Na Zona do Agrião, às 8 horas da noite. Nós três aqui, eu, Henrique Arias, Juliano Lopes e Edson Dorta, apresentamos as polêmicas e as notícias da rodada da semana dos esportes e futebol. Bom, é isso aí. A gente fica por aqui, agradece mais uma vez a audiência. Muito boa noite. Boa noite, Juliano. Boa noite, Edson. Boa noite. Boa noite, maravilhoso programa. Fatura liquidada. Isso aí. E lembrando que amanhã faz 1 ano da morte de Belchior. Amanhã é o ano da morte de Belchior. Então, bem lembrado, mas a gente vai falar disso na reunião de pauta. Abraço, pessoal. Olá, nós da Causa Operária TV queremos uma TV que fique 24 horas no ar, para rebater todo o monopólio da imprensa golpista. Para isso, precisamos do dinheiro, precisamos da sua contribuição. Para contribuir é só entrar no link que vai aparecer aqui na descrição e contribuir com quanto puder e o quanto quiser. É isso daí.